Vamos continuar com a nossa aula, avançando alguns capítulos. Agora vamos ver os capítulos 5 e 6 nesta aula número 12. Lembre-se que estamos no terceiro módulo, vendo a igreja em Jerusalém. E, neste caso, nós estamos tratando a primeira parte do ministério apostólico. Vamos ver agora que, entendendo que o crente é atacado, nos chama a estarmos frequentemente vigiando e orando. Devemos refletir sobre as formas que o inimigo usa a fim que eu e você estejamos alerta e não cairmos em tentação. A necessidade de persistir na oração e na vigilância de forma constante. Então, estes capítulos, esta aula, nos convoca, então, a ter esta preocupação, ou este objetivo, para você viver uma vida cristã saudável. Os apóstolos foram presos agora, no capítulo 5, pela segunda vez. E em razão de que a igreja estava crescendo de maneira eficiente. Os saduceus foram que começaram neste período, neste capítulo, melhor dito, a perseguição. A razão estava que os apóstolos estavam pregando um assunto que os saduceus não aceitam, que é uma das doutrinas dos fariseus, que é a ressurreição dos mortos. E os apóstolos estavam pregando a respeito da ressurreição do Senhor. Isto os deixava contrariados, como ficaram também com Jesus, quando os saduceus falavam a respeito da ressurreição dos mortos. A perseguição anterior foi somente para 2 apóstolos. Agora temos os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos são perseguidos e levados diante da justiça, ou diante do império, diante do Sinédrio. E Gamaliel advertiu o Sinédrio sobre essa ação que estavam cometendo. E Gamaliel era alguém que tinha palavra por ser um rabino respeitado no meio judeu. Era neto de Hillel, que era um rabi que era conhecido pela sua moderação, e este Gamaliel foi professor de Paulo, quando Paulo mais tarde vai informar que ele estudou aos pés de Gamaliel. Então era um homem que tinha uma palavra com autoridade. E neste período, então, nós vamos encontrar um período de perseguição mais intensa. Então, vendo os textos bíblicos, você poderá sentir. Uma das maneiras que nós gostaríamos de aplicar para sentir estes textos é uma leitura com observação. Aqui você pode ver a melhor forma de ler estes textos. E observação, nós queremos indicar um estudo no próprio site, chama Aprender a Entender a Bíblia. Ali nós ensinamos como observar os textos para termos uma melhor interpretação da Bíblia. Queremos dar 3 destaques à questão aqui da ação de Deus, né? E não somente da ação de Deus, mas o que Deus trabalha no meio da igreja, apesar dos problemas, né? Porque apesar do agir sobrenatural de Deus, curando pessoas, a igreja não estava imunizada contra o pecado e as falhas que aconteceram. Sempre devemos lembrar de que uma igreja, mesmo sendo poderosamente abençoada, ela sempre estará sofrendo e mostrando suas falhas. Particularmente eu creio de que isso aconteça realmente porque a igreja está no agir sobrenatural. Então, quanto mais o agir sobrenatural de Deus acontece na igreja,
mais os pecados, né, as falhas vão aparecer. Por quê? Porque Deus está operando. Então as coisas vêm à luz. E mesmo no meio dos problemas, Deus agia sobrenaturalmente. E aqui nós temos uma questão de que devemos olhar, de que a mentira é um pecado que atinge a vida da igreja. Um dos pecados que é grave e que neste texto, neste período apostólico, causou uma ação sobrenatural de Deus, mas também trouxe um clima não agradável com relação ao mal-estar ao ver que o povo, ou essas duas pessoas, Ananias e Safira, estavam mentindo. Isso, logicamente, deve ter chocado a igreja. Assim, com as dificuldades internas, uma igreja também precisa aprender a viver com essa dificuldade. Porque no meio da igreja nós encontramos pessoas que amam. Realmente elas amam outras pessoas, né? Os irmãos desenvolveram ali na igreja primitiva um alto nível da graça e comunhão. Isso está claro na Bíblia. Os irmãos conheceram um alto nível da abnegação, eles vendiam tudo, eles se entregavam. Então, apesar dos problemas, nós precisamos aprender a viver com essas dificuldades internas. E a igreja ministrava efetivamente aqueles que sofriam. Então, nós temos que observar essa dinâmica, né, de pessoas na igreja que amam, né, pessoas na igreja que amam de uma forma tal, porque eles desenvolveram um alto nível de graça, um alto nível de abnegação, de se entregar pelo outro, e a igreja ministra efetivamente aos que sofriam. Na igreja também há pessoas que sofrem, né? No meio não somente se amam, mas também pessoas que sofrem. Isso nós devemos considerar muito no mundo atual, né? E pode haver na igreja membros que pecam. Todos nós pecamos, alguns têm maiores dificuldades em deixar o pecado e eles precisam de cuidados mais intensivos. Nós não podemos julgar todos com a mesma régua. A única régua, ou a única regra, ou régua, como você quer chamar, a única meio de medir o nosso pecado é aquele que Deus colocou. Todos os pecados estão destituídos da glória, ou carecem da glória de Deus. Então essa é a regra. Então debaixo dessa regra todos nós estamos pecando. Então nós temos que saber trabalhar com aqueles que pecam, né? Então um jovem, um adulto, uma senhora, enfim. Precisamos ter cuidado com as regras, com as exigências para todos iguais. Não todos somos iguais. Neste caso, foi assim tratado. Um caso específico. E Deus o tratou. Precisamos também aprender a viver com os constantes ataques do inimigo, né? Satanás sempre vai querer, cedo ou mais tarde, de uma outra forma, vai agir para desencadear sofrimento daquele que se torna testemunha fiel de Jesus. Então, vai maquinar, né, como aconteceu no capítulo 5, né, o que fazer para destruir aquilo que está sendo construído. Isso a gente precisa estar consciente. Precisamos aprender a viver com esses ataques em todas as situações, porque todas as situações são oportunidades para revelar o caráter real dos crentes, se de fato amam o Senhor e para manifestar de forma perseverante o nosso testemunho perante o mundo. Isso vai ser demonstrado através da nossa experiência pessoal. Alguém já disse que a situação não faz o ladrão, né? Mas a situação mostra quem é ladrão. É uma questão de caráter. Então, é algo que nós precisamos, em todos os aspectos, trabalhar na nossa vida para que o Espírito Santo modifique, trabalhe o nosso caráter. Sabemos que sofrer como cristão significa um privilégio grandioso para o crente verdadeiro, né? Paulo escreveu isso em Filipenses, né?
nos primeiros capítulos, né? Foste dado o privilégio de crer nele e também o privilégio de sofrer por ele. Somos conscientes, então, de que a extensão do reino de Deus pela semeadura do Evangelho de Jesus foi regado e estará sempre sendo regado pelo sangue dos mártires. Hoje nós vemos em muitos lugares cristãos sofrendo por amor do Evangelho. Também precisamos aprender a viver com o problema do dia a dia da igreja, né? A igreja vive esses problemas, né? No capítulo 6, nós encontramos ali algo bem interessante, né? Quando o texto diz que, havendo um grande crescimento, então surge a necessidade. O que houve? Lembre-se que falamos sobre a distribuição dos bens, né? Nessa repartição, então aqui começam a aparecer as falhas, os problemas, né? Uma administração no totalmente completa, no totalmente factível. Mas neste caso aqui diz a Bíblia que o crescendo o número de discípulos, né, houve murmuração. Então o crescimento trouxe, logicamente, os problemas, né? Se você quer uma igreja crescente, saiba de que você terá problemas. Nós não precisamos pensar que uma igreja crescente não terá problemas, ou crescendo haverá menos problemas. Pelo contrário. Então, os judeus, né, o lado judaico, distribuía os elementos, né, o pão, o feijão, o arroz, toda aquela coisa que serve para uma cesta básica, vamos pensar. Só que os gregos, né, os gentios, tinham as viúvas que não estavam sendo atendidas. Então, eles foram até os apóstolos e pediram, ou reclamaram, disseram, olha, nós estamos sendo atendidos, nós também somos da comunidade. Então, quando existem necessidades emergentes, a igreja precisa estar atenta. Né? Então, isto é importante porque as igrejas, né, precisam se preocupar com pessoas, não com estrutura física, construções. A prioridade de uma igreja são as pessoas. Desta maneira, você vai envolver e valorizar a igreja na hora da decisão, tá? E também vai colocar referenciais claros de compromisso com Deus. O apóstolo fala, olha, façam o serviço vocês, porque nós temos duas coisas a fazer. A palavra, né, o ensino da palavra, o estudo da palavra, o ensino da palavra e a oração, a pregação da palavra. Então veja bem que dedicação eram estas duas coisas mais importantes para a igreja. O ensino, o estudo da palavra, a pregação da palavra e a oração. Duas coisas que hoje nós temos perdido. Isso com certeza não temos temor em falar de que temos perdido essas duas marcas de uma igreja. O que menos hoje se fala, se ensina é a palavra de Deus, e nossas reuniões de oração são, lamentavelmente, verdadeiros velórios onde não temos a alegria de estar. Precisamos aprender a viver com os constantes ataques do inimigo, né? Já falamos isso e continuamos dizendo que os problemas do dia a dia, né, também nos obriga, como igreja, a estabelecer prioridades pessoais. Então é importante ver que nós fazemos parte de uma comunidade e precisamos ter essas prioridades pessoais como ministério pessoal, né? Cada um de nós tem o seu ministério pessoal. E ministério pessoal não é tocar, ou cantar, ou pregar, qualquer coisa. Ministério pessoal é o ministério onde eu cuido de pessoas, né? Esses ministérios, vamos chamar, são ministérios comunitários. Eu particularmente entendo que existe um ministério comunitário que é dado à pessoa para servir a igreja, e outro, o ministério pessoal, onde eu atendo uma pessoa, eu discipulo, eu trabalho com uma pessoa, eu cuido de uma pessoa.
mantendo o ambiente de oração e autoridade espiritual. É assim que se vive os problemas da igreja, né? Vai manter, então, esta questão da oração e do estudo da palavra também. Uma vez que o problema foi apresentado, os gregos, que eram os helenistas, né, algumas traduções trazem, ou judeus helenizados, que haviam adotado a língua e a cultura grega, né, os helênicos, né, os helenos, né, os hebreus eram naturais da Palestina, então tinham esses dois grupos, que já comentei, e que tinham resistido à influência grega e falavam aramaico quase sempre. Então havia dois grupos na igreja, né, os gregos, né, que eram judeus helenizados, né, que eram judeus que usavam as coisas contemporâneas, que era a língua grega, né, a cultura grega, e os hebreus que eram mais tradicionalistas, que mantinham ainda a sua língua aramaica assumida no cativeiro, né. Então, mas eram os dois grupos que estavam na igreja primitiva. Assim, nos primeiros dias, temos este problema e surge este método, né, para cuidar do menos favorecido. Aqui surge aquilo que han chamado alguns como diáconos. Entretanto, a estes oficiais não foi dado um título, né? Eles foram chamados para servir, embora a palavra diácono apareça ali, nada é servir. Mas alguns pensam de que ali começou os oficiais chamados diáconos. Não parece muito forte essa ideia. Embora, como eu falei, a palavra diaconia aparece, né, com esta proposta de servir. Entende-se normalmente que estes foram os antecessores daqueles que viram a ser chamados de diáconos, pelo fato de Paulo ter reconhecido o diaconato como verdadeiro. Evidente que o ofício deve ter sido instituído completamente um pouco antes do ano 61 a.C., o ano Domini. As qualificações espirituais para estes homens são comparáveis àqueles diáconos. Então, se você comparar 1 Timóteo 3 e Atos 6, as exigências são iguais. Então, parece que em Timóteo há uma confirmação, né, de que existe este ofício. Nós não sabemos se começou em Atos 6. O que sim sabemos de que Atos 6, a história de Atos 6 influenciou Paulo para tomar estas características e chamar este grupo de diáconos. O nome diácono significa servo, e aqueles homens foram escolhidos para servir, natos, como já falamos. Note que os primeiros diáconos eram todos portadores de nomes gregos, um gesto de consideração favorável aos helenistas queixosos. Então, interessante e que nós podemos aprender. Sempre digo de que quem vê o problema é a ferramenta que Deus quer usar para a solução do problema. Então, os helênicos, ou judeus helenistas, né, os gregos, eles viram que suas viúvas estavam sendo esquecidas, não estavam sendo atendidas. Então, o que os apóstolos, inteligentemente dirigidos por Deus, fizeram? Escolheram das pessoas queixosas as pessoas para cumprir, então, o cuidado e suprir as necessidades das viúvas do seu povo. Podemos fazer um paralelo entre a formação da comunidade que saía do Egito para a Terra Prometida e dividia o seu pão entre todos os participantes da Páscoa. É um paralelo, não é uma alegoria, mas um paralelo interessante. E a igreja que compartilhava suas necessidades e seus bens. Então, esse paralelo histórico, né, essa similaridade, podemos trazer o cuidado de Deus com as pessoas. Podemos fazer um paralelo entre o pecado de Acã, que levou à morte dele e da sua família, e o pecado de Ananias e Safira, estabelecendo desde o início da igreja o princípio de santidade, sabendo que não se brinca com o Deus da igreja. Então você pode ver de que quando nós criticamos o povo de Israel, que foram incrédulos ou até o colocamos como um exemplo péssimo, a igreja primitiva também teve seus problemas e sua dificuldade. Podemos fazer um paralelo entre o início do povo de Israel como nação, quando cada um fazia o que lhe parecia bem, e a murmuração era a prática costumeira, e o momento em que acontece a instituição dos diáconos. Né? Então, outro paralelo bem interessante.
Então, volto a dizer, são paralelos. Né? Paralelos são similaridades, não significa que tem alguma ligação, algum poder espiritual que está ligando este início. Não, são paralelos que nós vamos entender como sendo um povo de Deus com as mesmas lutas, com a mesma dificuldade, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Será que temos tido sabedoria para enfrentar os problemas e as tentações que surgem cada dia diante de nós? É a pergunta que deixamos para você, né? Para cada um de nós, né? Se temos esta sabedoria para enfrentar os problemas e as tentações que surgem diante de nós. Então é um desafio que este capítulo 5 e 6 nos coloca a todos nós. E nós vemos então na próxima aula, avançando um pouco mais na história da igreja primitiva.